Sejam bem-vindos na nossa aula de hoje, da nossa lição de número 4. Sejam bem-vindos. Para começar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos, ajunte a sua mão, vamos falar com Deus? Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Senhor, nos dê entendimento, ó Pai, para aprender a sua palavra e guardá-la no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. E aí, você sabe de quem nós vamos falar hoje? Vou dar uma dica. É uma mulher muito corajosa, mas muito corajosa. Já sabe de quem estou falando? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Alguém aí falou Débora? Acertou, você que falou Débora. Pois bem, vamos ler o nosso texto do dia, que está lá em Salmos, capítulo 27, e no versículo 14, que vai dizer assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Nós vamos falar sobre essa mulher que, além de muito corajosa, ela era profetisa. E depois de um certo tempo, ela se tornou também juíza. Você viu? Além de corajosa, era profetisa e juíza. Lá em Juízes, capítulo 4, anota aí, você que trouxe sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia, né? Não dá pra gente ler a palavra do Senhor, aprender a lição, se nós não tivermos o livro que nos conta a história. E este livro é a Bíblia. Muito bem. Então, lá em Juízes, capítulo 4, no primeiro já vai nos dizer assim, ó. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eudi. Você vê? Sabe, antes quem guiava o povo de Israel era Josué. Depois que Moisés partiu, Josué ficou em seu lugar para guiar o povo até a terra prometida, Canaã, né? Mas chegando lá, o povo se esqueceram dos mandamentos do Senhor. O povo se esqueceram que o Senhor tinha dado uma ordem. Olha, não adorar outros deuses, não fazer para vocês imagem nem escultura alguma. Só a mim, só a Deus devemos adorar. Só a mim adorarás. E o povo se esqueceu. Então, Deus levantou a profetisa para estar auxiliando. Deus havia escolhido Débora como juíza porque os juízes não eram reis. Mas eles eram libertadores, árbitros e administradores. Eles proporcionavam períodos de descanso e estabilidade em certas partes de Israel. Então, esse era o papel de Débora. E, além disso, também profetiza, né? Deus falava com Débora, Débora ia lá e falava para o povo. Né? Mas o povo endureceu. O povo endureceu o coração. O povo não queria mais saber, não. O povo queria fazer o que dava na telha. Deus não está vendo mesmo. A juíza ela não está vendo. Mas se engana quem acha que Deus não está vendo. Deus está nos olhando todo o tempo. Deus, ele nos vê, mesmo quando estamos fazendo coisas boas ou como coisas ruins. E todas as coisas que fazemos têm consequência. E Deus permitiu que viesse um rei ruim, um rei perverso, que teria um grande exército para aprisionar, para oprimir o povo de Israel mais uma vez. Porque já tinha acontecido isso antes. Lembra?
Moisés, tirando o povo lá do Egito. Então, o povo parece que se esqueceu de tudo aquilo que tinha acontecido, das maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Então, Deus permitiu que este rei, olha só o que diz aqui, ó, em Juízes, capítulo 4 e versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Durante 20 anos, o povo de Israel era oprimido por este rei, porque ele tinha um forte armamento, ele tinha um forte exército, ele tinha carros de ferro. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, como eu posso contra um exército que tem até carros de ferro? Não, se nós lutarmos, se nós enfrentarmos, nós vamos morrer. Então eles deixavam as pessoas oprimir. E quantas vezes você deixa alguém te oprimir? Na escola, na rua onde você mora, às vezes falando coisas que entristecem o seu coração e você abaixa a sua cabeça. Era assim que estava o povo de Israel. Mas eles estavam assim por causa da desobediência. Então, por isso que Deus levantou Débora. E um dia, eu vou contar uma coisa para vocês. O povo, com medo desses 900 carros, clamaram a Deus pedindo livramento. Porque Deus deveria ajudá-los. Vocês sabem? Eles certamente não mereciam, mas o Senhor os amava e sabia que era o único que poderia tirá-los daquela situação. Ele é o único que pode ajudar você na sua maior necessidade. Ser liberto do pecado. O desejo, do pecado, de fazer aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Só Deus pode nos libertar. Deus ama tanto e enviou o seu filho Jesus. Olha só, Mas vamos voltar lá na história de Débora? Aí depois a gente, Então, Deus havia escolhido Débora. E o povo foi pedir conselho a ela. Débora estava lá e o povo foi pedir conselhos a Débora. O povo respeitava os conselhos dela, porque ela o ensinava como agir. Se você já tem Jesus como Salvador, pode pedir para Deus para ajudá-la a ser um bom líder. Você pode começar, desde pequeno, tia, mas eu sou criança, eu posso? Sim, você pode. Ninguém pode te desprezar. O rei, ele desprezava o povo de Israel. Ele oprimia, ele não dava nada para aquele povo. Mas também até o povo se esqueceu de Deus, não é verdade? Então, cada desobediência tem a sua consequência. Então, um dia o rei Jabim chamou o seu comandante Cícera. Chamou e falou, olha, ajunta todos os carros, ajunta o exército e a gente vai atacar aquele povo. Sim, e aí Deus já tinha falado com Débora. Débora mandou chamar o seu comandante. Será que você sabe o nome dele? O chefe do exército era Baraque, isso mesmo. Débora mandou chamar Baraque. E ela disse assim, olha, Baraque, Deus mandou te dizer para você pegar 10.000 homens e ir à luta e à guerra contra o exército de Jabim. Baraque, tremeu. Mas ele olhou para Débora e disse, tá? Só vou se você for. Débora aceitou. E quando eles chegaram
no rio, logo algo extraordinário aconteceu. Porque naquela hora os dois exércitos se encontraram. E o exército de Israel, lá com seus capacetes, o seu escudo, com a sua espada, eles se encontraram com o exército do rei Jabim. E sabe o que aconteceu? Eles se enfrentaram. Não! Caiu uma grande chuva, que todos os soldados do rei Jabim começou a ficarem com muito frio. E sabe, os carros de ferro do exército cananeu ficaram atolados na lama. Pois é, tudo estratégia de Deus. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Débora olhou para Baraque e falou: espere. Espera o momento certo. Quando Deus deu o sinal, o povo se posicionou, a chuva começou a cair e começou a formar poças de lamas e os carros ficaram todos atolados. E o que aquele exército ia fazer sem os seus carros? Eles fugiram. Só que os soldados de Israel foram atrás e feriram todos ao fio da espada, e não restou um. Naquela hora, Deus mais uma vez deu a vitória para o povo de Israel, porque eles decidiram obedecer à voz de Deus. Eles decidiram abrir os seus ouvidos e ouvir o que Deus tinha para eles. E assim, Deus os fez os vencedores. Nós não precisamos de muita coisa, só precisamos ouvir a voz de Deus. Nós não precisamos de espinafre, nós não precisamos de anéis, não, nós não precisamos de varinhas mágicas, não. Nós só precisamos ser obediente à voz de Deus e obedecer aquilo que Deus nos fala. Obedecer não somente a Deus, mas também ao papai, à mamãe, aos professores, todos aqueles que querem te ensinar e que te dão conselhos. Obedeçam a voz do Senhor, obedeça o papai, obedeça a mamãe, e você será mais do que vencedor. Amém? Deus enviou aquela mulher para guiar o povo de Israel, assim como Deus também pode te enviar para guiar o seu amiguinho que precisa aprender e ouvir a palavra do Senhor. Seja como Débora, valente, seja como Débora, corajosa. Sabe o que o Senhor diz lá em Josué, aqui também? Ele disse assim para Josué, quando Josué teve medo de guiar o povo. Ele: ei Josué, não te mandei eu? Tenha bom ânimo, se esforce, eu estarei contigo por onde quer que você andar. E o Senhor estará contigo, viu? Então não se esqueça, Débora, uma juíza e profetiza, foi usada por Deus. Você também pode ser usado nas mãos do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Deus é a minha força. Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Eu não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Eu não dependo de espinafre pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas no mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. E vamos e
Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Eu não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Eu não dependo de espinafre pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas no mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Gnomos e duendes nada podem fazer. O Pokémon tem a força, mas é só na TV. Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Harry Potter não me confunde. Na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Amém. Tá vendo? Você tem a força de Deus. Vamos encerrar nossa aula de hoje? No nosso encerramento, vai nos dizer que Débora, ela foi uma serva de Deus dedicada. Ela foi usada pelo Senhor para acompanhar e encorajar Baraque a lutar contra o poderoso exército de Jabim. Graças à fé e à coragem desses libertadores de Israel, passou a ter domínio sobre a terra que Deus lhe havia confiado, prometido. Assim como Débora, precisamos obedecer o Senhor nosso Deus e aos seus mandamentos. Jamais devemos temer o inimigo, pois o Senhor sempre estará conosco e garante a nossa vitória sobre o mal. Amém? Guarde no seu coraçãozinho que você tem a força do Senhor na sua vida. Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Feche os teus olhinhos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa aula. Te agradeço, Senhor, por nos ensinar que com o Senhor somos mais que vitoriosos. Senhor, nos faça como Débora, corajosos, Senhor, e ser dedicado, ó Pai, à sua obra. Mesmo sendo, Senhor, pequenininhos, o Senhor pode nos usar. Senhor, nos faça corajosos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém!